Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, que a espiritualidade nos auxilie, nos dê muita paz, muito entendimento, muita compreensão, e que nós possamos ter a felicidade de cumprir mais uma vez com o nosso dever, que nós estamos fazendo nos nossos lares, mas graças à evolução da vida material, e aqui estamos também lutando para progredirmos e para nós crescermos também no plano espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo, por esse momento. Obrigado pela espiritualidade que sempre está nos amparando, nos abençoando, e que se faça presente mais uma vez no nosso trabalho, nos nossos lares, e muito principalmente para a nossa irmã Neuza, que tanto tem nos orientado e nos auxiliado na nossa casa, nos nossos trabalhos. E damos por aberto, então, o nosso trabalho no dia de hoje, com a graça e a misericórdia de nosso Pai Criador. E que assim seja, em nome de Jesus. Bom dia. Contigo, nossa irmã. Bom dia, Elza. Receba o nosso abraço, todo esse grupo querido. Recebam o abraço do nosso Conselho Regional Espírita, em nome do nosso presidente Gilney, em nome de toda a equipe de unificação que motiva esse trabalho de união dos espíritas do litoral norte gaúcho, à luz da doutrina espírita, à luz de Jesus, e abraçados à nossa federativa, né? É com muito carinho que eu abraço esse grupo, uma vez que temos uma amizade sincera, honesta e tão acolhedora já de longa data. É sempre uma alegria para o nosso coração estarmos juntos. O que, aliás, já tem a ver com o nosso tema da reflexão do Evangelho da manhã de hoje. Nós vamos falar da reconciliação com os adversários. Este tema, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Para nos alimentar da base do Evangelho, na reflexão da manhã de hoje, vamos ler o trechinho que fala Mateus, no capítulo 5, versículos 25 a 26. Diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Então, o Evangelho de Jesus é, na verdade, um tratado de perdão a todos nós, à humanidade inteira, ao espírito reencarnante hoje, mas imortal sempre. Neste tratado de perdão, tudo o que nós fazemos, do berço ao túmulo e além dele, é para conquistarmos o perdão daqueles a quem, por algum motivo, nos tornamos adversários, quando não nós mesmos, e, junto com isso, além de nós necessitarmos de perdão, também há aqueles a quem nós devemos o perdão, devemos perdoar, porque em algumas circunstâncias nós nos sentimos feridos, e somos verdadeiramente, nós nos sentimos traídos, e o somos, nós nos sentimos feridos, e o somos, e algumas das vezes, isso pode ser também coisa da nossa cabeça, coisa do nosso espírito imaturo, coisas de um tempo em que o nosso olhar está ferido, nossos pensamentos estão tumultuados, coisas em que momento o nosso jeito de ouvir está deseducado,
coisas em que em algum tempo nós estejamos doentes da alma, doentes das emoções. Então Deus, nosso Pai, conhecedor das nossas imperfeições e da caminhada do progresso do nosso espírito, sempre entende, haja vista suas leis perfeitas, justas e amorosas, que nesse processo de educação do espírito imortal que somos, nós vamos estar agredindo e sendo agressores, a fim de que a mudança se promova. Então, nesse trecho do Evangelho que nós vamos refletir hoje, há uma frase lá no meio dele, porque nós não vamos nos ater a ler o texto todo, né? Mas há duas frases bastante importantes que nós vamos trazer para conversar nesta manhã. Diz assim, que há um verbo falso, um provérbio, aliás, que diz assim, morto o animal, morto o veneno, porque nós vamos caminhar um pouco por esta reflexão. E ainda neste texto, em algum momento vai dizer assim, que os procedimentos que acontecem na nossa vida, as dores, os desafios, até mesmo os descontentamentos e as ações que nos levam a ter inimizades, só acontecem com a permissão de Deus. Tudo na nossa vida é com a permissão de Deus. Então, vai dizer assim um trechinho aqui, para a gente ter certeza disso que o Evangelho está dizendo, que não sou eu que estou dizendo, é o Evangelho, diz assim, que Deus permite essas ações na nossa vida, para nos punir do mal que a nosso turno nós tenhamos praticado, e se não foi praticado nesta vida, nós, especialmente os espíritas, sabemos que outras vidas vieram antes e que, portanto, lá praticamos. E se praticamos, nós estamos sendo punidos. Não é a mesma punição que nós, os humanos, fazemos com aquele que comete crime na Terra, porque a punição de Deus é a justiça de amor de Deus. É diferente. Aí, vai dizer também que se não foi isso, o que pode ter ocorrido é que, em alguém nos tendo pedido perdão, a gente não perdoou. E por não ter perdoado, agora nós recebemos esta chamada punição, mas que, na verdade, nós vamos conhecer através de Allan Kardec, que diante daquele ato que a gente se arrepende, arrepender-se é só o primeiro passo, que de verdade é refazer, né? Que vai fazer de nós aqueles que vamos ser realmente libertos do ato ou do sentimento que nos aprisiona na relação de inimizade, que todos nós aqui sabemos, muitas delas geram na nossa convivência obsessões, sejam elas de espírito desencarnado para espírito encarnado, sejam elas de encarnado para encarnado, né? Seja ela de encarnados para desencarnados, ou seja, uma vez espíritos e somos, imortais e somos, estamos vinculados às nossas relações conforme são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se os pensamentos são de ódio, de rancor, de inimizade, de descontentamento, de não perdão, a relação vai ser doentia, vai ser desconfortável, vai ser muitas vezes de vingança, pela ignorância mesmo da lei do amor, pelo afastamento de Deus. Se os nossos pensamentos, se as nossas ações, se as nossas lembranças são de amor, são de renúncia, são de carinho, de afetividade, estas relações, sejam do infinito para o material, ou do material para o invisível e além, elas são relações de amor, de saudade, de lembranças sadias, de bem-querer. Então, quando Jesus vai nos dizer, através de Mateus, que nós nos através de... É Mateus mesmo. Que nós vamos nos reconciliar, que a gente faça o possível para isso acontecer durante a caminhada, é justamente pelo conhecimento de que as nossas relações são sempre aqui na Terra e no invisível. E nós estamos sabendo cada vez mais
o quanto essa relação se intensifica, tanto para o mal quanto para o amor. Para o mal, se o perdão não acontecer, se nós não começarmos a trabalhar o perdão. Para o bem, toda vez que o nosso amor se solidifica nas experiências, nos sentimentos, na maturidade, mais o nosso laço é afetivo, é comprometido, é envolvido em ações do bem, somos agentes de Deus na terra e no além. Mas, quando o nosso sentimento, quando as nossas relações estão doentias, nós estamos ainda travando uma luta com a escravidão da alma a sentimentos doentios. Meus irmãos, e falar de reconciliação com os adversários é falar de nós em todos os instantes da nossa vida ainda. Desde que nascemos, estamos no núcleo de perdão, a nossa família. Há, inclusive, quem se diz sem família, mas vai ser sempre abraçado. Vai ser abraçado por uma comunidade, vai ser abraçado por uma instituição, vai ser abraçado até por um cão, mas é sempre no gesto do perdão. Então, nós estamos aqui na Terra para o perdão. E este perdão, que muitas das vezes a gente só faz um link que há necessidade dele, se a gente tem uma briga ferrenha com um irmão, se a gente tem uma briga e uma separação por anos de um vizinho que a gente não quis mais conversar, porque um pegou a enxada do outro sem avisar e nunca devolveu, ou alguém que nos deve uma dívida e nunca paga, e a gente fica com aquele mal-estar e com aquele sentimento de traição por uma confiança, porque um dinheiro emprestado é um gesto de confiança. Quando o outro não cumpre a devolução, nós nos sentimos traídos nas fibras do nosso orgulho, do qual nós nos nutrimos porque nos consideramos uma pessoa do bem, e essa pessoa do bem que naquele momento foi então agredida, porque aquilo, o objeto da confiança não retorna. Então é aqui que nós queríamos conversar um pouquinho. Eu e tu, quase que sempre, colocamos objetos nas nossas relações. Nós estamos na caminhada da Terra para nos colocarmos como humanos e espíritos imortais. Os objetos, a casa, a posse do filho, o filho não é nosso, o filho é de Deus. Eu não sou minha, eu sou de Deus. E quando e cada vez mais nós nos colocarmos sobre esta posição, todas essas picuinhas que têm ferimento em nós ainda verdadeiros, tem. Mas não são verdadeiros porque é uma verdade da justiça divina. São verdadeiros porque, pelas imperfeições que nós temos, nós deixamos nos ferir por uma discussão familiar, por um jeito de escolha de um irmão, por uma ofensa de uma palavra dita de forma desconexa em alguma festa familiar, em algum almoço da família, em algum encontro, em alguma reunião, em alguma visita, e de repente aquela marca se estabelece na nossa alma ferida pelo orgulho que temos ainda, pelo egoísmo que ainda carregamos também, e esta marca gera o veneno, às vezes da inveja, às vezes do ciúme, às vezes da ingratidão, às vezes de não nos sentirmos reconhecidos, às vezes de não querermos abrir mão do nosso jeito de pensar, porque a gente é assim mesmo, quem quiser que nos ature, né? Então, o convite do Evangelho, e o Evangelho todo é um tratado de perdão, de reconciliação. Jesus nos ensina, na passagem com a Madalena, que todos temos telhado de vidro, sem exceção. E por conta disso, jogar pedra no outro é um ato insano ainda da nossa vida. Porque não há um de nós que não tenhamos que perdoar alguém e que não tenhamos que ser perdoado por alguém.
Hoje ainda, porque o Evangelho é sempre para mim agora, para mim mesma, para mim até antes de falar aqui, neste momento. Porque preparando o material, já me toco e reflito sobre as minhas ações, sobre onde ainda a minha alma doente se encontra com sentimentos, às vezes de um descontentamento, às vezes de uma tristeza aqui e acolá. É bem verdade que é muito dificilmente entre nós, o grupo que aqui estamos, e aqueles que vamos assistir, talvez as nossas reações ou ações deste momento, elas não nos tragam um sentimento de alguma situação que a gente travou tão dolorosa assim, que talvez a gente não tenha cometido um grande crime, uma grande traição, um grande desatino das leis morais, a ponto de que a gente precise muito, muito, muito perdoar alguém numa dimensão gigantesca, ou ser perdoado porque não nos julgamos nesse instante cometendo grandes crimes. Mas será mesmo que Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, estaria enviando um tratado tão abençoado, tão misericordioso, haja vista que o nome do capítulo que nós estamos lendo hoje trata-se bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, somos todos aqueles, e somos todos, mas bem-aventurado nós somos quando as mágoas, as tristezas, as desavençazinhas do cotidiano, essas que poderiam todo dia jogar no nosso copo da água limpa, da fé, da esperança, da saúde, do encantamento, da bondade, e volta e meia, eu e tu, colocamos dentro dele uma sujeirinha da mágoa com um irmão, porque foi grosseiro conosco, porque não ajudou o pai junto com a gente, porque não dividiu bem o repartimento dos bens e dos fatores que envolvem os afetos familiares, porque a gente fica julgando que um irmão se dá bem melhor com outro, que outro irmão se dá bem melhor que um outro, e isso vai gerando as ciumeirinhas, e essas ciumeirinhas vão gerando mágoas, e essas mágoas vão se fortalecendo em ressentimentos. E a gente sente todo dia de novo aquela tristeza, aquele descontentamento. E como a gente sente toda a vida de novo, sempre de novo, isso vai criando uma dimensão e uma força. E essa força fica uma ferida. E esta ferida precisa ser tratada. E é isso que Jesus diz em Mateus, que enquanto a gente estiver caminhando junto, que a gente estiver se vendo, que a gente estiver vivendo na mesma família, na mesma empresa, na mesma comunidade, no mesmo grupo religioso, na mesma diversão, no mesmo esporte, nos mesmos pensamentos e conexões com o mundo espiritual, que a gente, a caminho, a gente faça tudo o que puder, tudo. Ali diz bem isso mesmo, olha. Reconciliai-vos o mais depressa possível. O mais rápido que a gente puder, que a gente comece a tratar essas feridas. Às vezes é um divórcio doloroso, e às vezes nem é tão doloroso, mas gera tristeza. Como que não gera tristeza a separação de corpos de uma família, se para nós a convivência de corpo com os afetos ainda é tão importante? Haja vista que quando um desencarna, há um vazio por um tempo, há uma tristeza, há um luto por essa divisão, por esse temporariamente separado. Quando um filho vai embora para uma cidade muito distante, que nós nos vemos de novo fisicamente, é em datas imprevistas até. Às vezes mais próximas, às vezes mais distantes. Quando o ninho fica vazio, diz aí já os estudos da nossa sociedade, que é o quê? Quando vamos envelhecendo e os filhos do nosso coração, do nosso colo, vão se afastando, porque estão na luta da busca de suas vidas, da sua autonomia, das suas responsabilidades, dos seus compromissos. E então, há esse vazio, que nem sempre nós temos eles dentro
da nossa convivência, vivenciados com verdadeiro perdão, com verdadeira compreensão, com verdadeira aceitação. Quantas vezes eu e você não ficamos com o nosso bolso bastante vazio, pouco vazio, ou com complicações da nossa vida material, da nossa vida financeira. E isso sempre gera relações. A relação conosco mesmo, naqueles períodos do ciclo da nossa vida em que a gente não soube fazer a gestão correta das nossas economias. E aí gera desconforto. Aí nós deixamos de cumprir compromissos sérios com pessoas que a gente não gostaria de fazer. O descumprimento, o descontrato do nosso caráter, da nossa responsabilidade. E quantas vezes eu e você não temos a nossa saúde abalada e, colocado o dedo na consciência, eu e você vamos ver que a saúde só se debilitou por conta das nossas falhas e disciplinas na alimentação, no pensamento, nos cuidados necessários para o nosso corpo físico. Então, meus irmãos, falar de reconciliação com os adversários não é só com aquele que está lá longe, que um dia a gente brigou, que um dia a gente não gostou do que disse. Reconciliar com os nossos adversários é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Hoje nós somos amigos. Hoje nós nos queremos bem. Hoje nós estamos fortalecendo um laço de amor. E graças a Deus assim o é. E o convite do Evangelho de Jesus, em que nos chama a todo instante ao perdão, é que cada vez mais a gente construa laços de amizade, de compreensão, de tolerância, de paciência. Uma vez que a nossa reconciliação na terra e nos céus, nesse infinito do além, é que a nossa reconciliação seja conosco mesmo, nós para com Deus, porque quantas vezes nós ofendemos Deus, quantas vezes nós somos ingratos a Deus, nosso Pai, quantas vezes nós nos somos rebeldes em relação às ações que a vontade de Deus estabelece na minha vida e na tua vida, porque é o melhor para nós, neste momento. E que cabe a nós caminharmos, fazermos todo o necessário para ser da melhor forma. Mas quando já não estiver nas nossas mãos, cabe ao Pai. É Ele que está sob o comando. Ora há que Ele nos permite ações importantes na nossa vida. Ora há em que é Ele que faz o comando e cabe a nós obedecer, com a obediência da razão e do coração, a fim de que sejamos verdadeiramente misericordiosos, porque isso é ser bem-aventurados. Bem-aventurados somos todos aqueles que fazemos todos os esforços de perdoar, de querer bem, de desculpar as faltas que cometeram conosco e fazer muita prece para que aqueles que nós ofendemos também nos perdoem. Se ainda não dá para a gente se abraçar, para a gente estar junto, pelo menos a gente não vai desejar o mal, a gente vai desejar reconciliação. Nós vamos vibrar para a paz, nossa mesma e daqueles todos em que algum momento da nossa existência, ainda hoje, semana passada, esta semana, na próxima que virá, o nosso sentimento seja verdadeiramente de desculpar. Talvez não dê para amar, porque nós ainda somos precários no amor divino, mas que pelo menos a gente saiba desculpar e ter paz, a paz suficiente para amadurecer. Que a reconciliação com os adversários, íntimos, familiares, coletivos, seja uma tarefa diária da nossa vida. Deus abençoe a todos nós e que continuemos nos querendo tão bem quanto estamos querendo agora. Em nome de Jesus, em nome desse grupo espírita tão amado em toda a nossa região, por ser um pioneiro das lidas que a doutrina espírita nos ensina,
do testemunho verdadeiro de amizade genuína, de cuidado para com o outro, de respeito para com o próximo, numa simplicidade da fé verdadeira, que aproxima a alma de Deus, num canto de um coral que vibra, poesia que eleva a nossa alma aos céus e nos aproxima de Deus. Num gesto de família humana, quando se encontram nos seus encontros, nos períodos em que voltamos ao tempo presencial, aonde os almoços são criados, aonde os encontros fraternos são solidificados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o Grupo Espírita Bom Jesus. Abençoe a nossa doutrina espírita do litoral norte gaúcho. Abençoe a vida e a existência de cada um de nós, nas nossas fragilidades, nas nossas imperfeições. E nos ajude ainda hoje a ser uma pessoa melhor do que ontem. E amanhã, bem melhor do que hoje. Que a tua paz, Jesus, encontre morada nos nossos corações. E nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Ajuda-nos a resistir às tentações das nossas vontades e a vivenciar de verdade todas as necessidades que o nosso espírito necessita para ter o voo da liberdade, da fé verdadeira em Deus nosso Pai, em Jesus e em nós mesmos. Muito obrigada, que assim seja.